E aí pessoal, tudo bem com vocês? Professor Sobra na área. Bom, nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre reta dentro da geometria analítica. Um assunto muito importante, tem grande incidência em vestibulares e no Enem. Espero que você goste. Se você gostar, faz aquele procedimento padrão, se inscreve no canal, dá um like no vídeo. Vamos fazer esse canal crescer para que mais e mais pessoas tenham acesso a conteúdos de matemática. Um grande abraço a todos vocês e bora pro vídeo. Bom pessoal, nesse vídeo vamos falar um pouquinho a respeito de reta na geometria analítica, ok? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai abordar a respeito do estudo de reta é a equação geral de uma reta. Então vamos imaginar a seguinte situação. Uma reta, e dessa reta a gente conhece dois pontos. Um ponto A de coordenadas XA, YA e um ponto B de coordenadas XB, YB. Como que a gente pode determinar a equação dessa reta, conhecendo dois pontos? Para isso, basta a gente considerar um terceiro ponto genérico, de coordenadas x, y. Quando a gente pega esses três pontos e garante que eles estão alinhados, a gente monta esse dispositivo de cálculo aqui, ó. XY, XAYA, XBYB e repete o primeiro ponto e igual a zero. Essa estrutura, esse dispositivo prático de cálculo, ele é feito da seguinte forma. A gente vai multiplicar esses termos aqui, ó, e vai manter o sinal do produto. Esse sinalzinho de mais significa que a gente vai manter o sinal do produto. E aí a gente vai multiplicar esses termos aqui, ó, nesse sentido, e inverter o sinal do produto. Quando a gente reduzir os termos semelhantes, a gente vai conseguir obter a equação da reta. Para a gente poder ilustrar, vamos pegar, por exemplo, o seguinte, ó, eu quero determinar a equação da reta que passa pelos seguintes pontos. Pelo ponto A de coordenadas 2, menos 1 e um ponto B de coordenadas 3, 4, por exemplo. O que a gente faz? Bom, a gente monta aquele dispositivo prático, xy, 2 menos 1, 3, 4, xy igual a zero. E aí a gente vai multiplicar e reduzir os termos semelhantes que a gente vai obter a equação da reta. Então, olha só, esse vezes esse menos x, esse vezes esse mais 8, esse vezes esse mais 3y. Agora, multiplicando para o outro lado e invertendo o sinal, ó, esse vezes esse menos 2y, sempre invertendo o sinal, esse vezes esse mais 3, invertendo o sinal, esse vezes esse menos 4x. Isso igual a zero. Desenvolvendo mais um pouquinho, agora a gente vai reduzir os termos semelhantes. Então, ó, menos x menos 4x dá menos 5x, ó, quando a gente reduz esses dois. 3y menos 2y dá mais y. 8 mais 3, 11. Essa é a equação geral da reta que passa por esses dois pontos. Esse é um processo bastante prático, né, e bastante interessante. A gente ganha muito tempo para determinar a equação de uma reta conhecendo dois pontos. Lembrando que esse formato aqui é o formato da equação geral. Ok? Alguns casos particulares. Seguinte. Então, de maneira geral, a gente tem que uma reta R, na forma geral, é dada por AX mais BY mais C igual a zero. Então, esse aqui é o formato de uma equação geral de reta, onde, obviamente, o A, o B e o C são números reais. E aí a gente vai ter os seguintes casos particulares. Quando, por exemplo, esse coeficiente A foi igual a zero, ó, substituindo o A aqui igual a zero, a gente vai ter a seguinte situação, ó, BY mais C igual a zero, e aí a gente pode isolar o valor do Y. Isolando o valor do Y, a gente vai passar o C para o outro lado e o B dividindo, então vai ficar menos C sobre B. Perceba que essa reta que a gente acabou de obter é uma reta que o Y é igual a um número, o Y é uma constante. Como é que seria uma reta em que o Y é sempre o mesmo valor, uma constante? É uma reta horizontal. Então, todas as vezes que a gente tiver uma reta do tipo y igual a um número, a gente tem uma reta horizontal, que é uma reta em que o y não muda. Por exemplo, olha aqui, ó, o gráfico de uma reta desse tipo. Ó. Essa é uma reta horizontal, ok? Uma reta paralela ao eixo x. Segundo modo que pode aparecer aqui, um caso particular, quando b for zero.
Bom, substituindo o b aqui ó, por zero, a gente vai ter a seguinte equação: ó, ax mais c igual a zero. Isolando o valor do x, a gente vai ter o seguinte: esse c vai passar para o lado de lá e o a vai passar dividindo. Então a gente vai ter x igual a menos c sobre a. E aí a gente obtém uma reta em que o x é igual a um número, o x é uma constante, o x não muda. Como é que chama a reta que o x não muda, que o x é sempre uma constante? É uma reta vertical. Sempre que a gente tiver uma reta vertical, o x não vai mudar, o x vai ser sempre o mesmo para todo ponto dessa reta. Observa aqui, ó. Todo ponto que eu pego dessa reta aqui, ó, o x ele é constante igual a menos c sobre a. Ó. Por isso que essa reta aqui é a reta x igual a menos c sobre a. Da mesma forma que qualquer ponto que eu pego dessa reta aqui, ó, quem é que está se mantendo constante? É o y, tá vendo? Por isso que essa reta aqui, ó, a equação dela é y igual a menos c sobre b. Ok? O y é constante. Legal? E por último, quando a gente tiver o c igual a zero, substituindo aqui o c por zero, a gente vai ter uma equação desse jeito aqui, ó. Ax mais by igual a zero. E aí fica muito claro que um ponto que a gente pode substituir aqui no x e no y, que satisfaz a equação dessa reta, é o 0, 0. Quando a gente substituir o x por zero e o y por zero, a gente percebe claramente que esse ponto satisfaz a equação dessa reta. Logo, o 0, 0 é um dos infinitos pontos de uma reta com esse formato. Então, todas as vezes que a gente tiver uma equação em que o termo independente, ou seja, esse c aqui ó, foi igual a zero, significa que essa reta ela passa pelo 0, 0, ou seja, passa pela origem do sistema cartesiano. Então, reta desse tipo é uma reta que passa pela origem. Olha só o esboço dela aí, está passando aqui pelo 0, 0. Então, a gente tem esses três casos particulares para a gente poder analisar. Ok? Beleza. Interseção de duas retas. Bom, o que a gente tem que fazer para obter o ponto de interseção de duas retas? Vamos fazer um exemplo? Olha só, eu tenho duas retas, ó, uma reta R de equação 2x menos y menos 1 igual a zero e outra reta S de equação 4x mais 3y menos 17 igual a zero. O que eu tenho que fazer com essas retas aqui para a gente determinar o ponto de interseção, onde elas se cortam? A gente tem que resolver o sistema formado por essas equações. Então, resolvendo o sistema formado por essas duas equações, a gente vai obter o ponto de interseção dessas retas. Então, vamos a ele. Então, ó, 2x menos y, vamos passar esse menos 1 para o outro lado. 4x mais 3y, vamos passar esse 17 para o outro lado e ele vai ficar positivo. Uma maneira bem legal da gente resolver esse sistema seria, por exemplo, multiplicar essa equação aqui, a primeira equação, por 3 e manter a segunda equação. E aí, como é que ficaria? Multiplica todo mundo por 3, ó. 6x menos 3y igual a 3. E a de baixo a gente só vai repetir. 4x mais 3y igual a 17. Somando essas duas equações, a gente vai cancelar o y e aqui a gente vai ter 10x igual a 20, né? 3 mais 17. Portanto, a gente vai obter que o x do ponto de interseção é 2. Agora a gente pega esse 2 e substitui em qualquer uma das equações. Vamos colocar aqui na primeira. Ó. Então vai ficar assim, ó, 2 vezes, no lugar do x, 2, menos y igual a 1. Então a gente vai ter que 4 menos y é igual a 1. Passando o y para o lado de cá e o 1 para o lado de cá, a gente vai ter que o y vale 3. Então, se a gente chamar de I o ponto de interseção, a gente vai ter quem é esse ponto I? Bom, o x dele é 2 e o y dele é 3. Entendeu? E aí, esse é o ponto onde essas duas retas se interceptam. Vamos olhar no gráfico para a gente ver como é que fica? Olha lá, ó. Tá vendo? A gente tem uma reta R, uma reta S e está aqui o nosso ponto de interseção. Aqui nós chamamos ele de P. Vou chamar de P aqui também, então, né? O nosso ponto P de interseção é esse aqui, ó. Legal? Beleza. Então, como é que faz para achar o ponto de interseção de duas retas? Basta resolver o sistema formado por suas equações. A solução desse sistema será exatamente o ponto de interseção, tá vendo? O ponto de coordenadas, nesse caso, 2, 3. Ótimo. Outro tipo de equação de reta bastante importante, além da equação geral, é a equação na forma reduzida. Então, olha só o que a gente vai ter aqui. Ó. Imagine que a gente tem uma reta
E dessa reta a gente vai estabelecer aqui, ó, esse ângulo alfa, certo? Que é um ângulo medido sempre no sentido anti-horário aqui, ó. E, por acaso, um ponto de coordenadas 0n, que é o ponto onde a reta intercepta o eixo y. Ok. Antes da gente falar da equação reduzida, vamos trocar uma ideia aqui a respeito de algumas coisas super importantes de reta. Primeiro, esse ângulo alfa aqui, ó. Esse ângulo alfa aqui, ele é chamado de inclinação da reta. Ok? Esse ângulo alfa é chamado de inclinação da reta. E esse ângulo alfa é um ângulo que vai variar de 0 a 180. 180 está aberto porque quando a gente vai girando, né? Girando, 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 na hora que a reta ficar na horizontal de novo, o ângulo voltou a ser 0. Então, 180 fica aberto. Beleza? Uma outra definição super importante vai ser a tangente desse ângulo, que normalmente a gente usa a letra M para indicar. Então, a tangente desse ângulo, que a gente vai chamar de M, por definição, essa é a declividade da reta. Essa é a declividade da reta. A declividade da reta também é conhecida como coeficiente angular da reta. Ok? Então, a tangente da inclinação, que é esse ângulo aqui, ó, é a declividade da reta, também conhecida como coeficiente angular. Ok. Quero achar a equação dessa reta. Bom, para a gente achar a equação dessa reta, assim como todas as retas, basta a gente pegar um ponto genérico sobre essa reta. Então, eu vou considerar aqui um ponto genérico de coordenada xy. Então, desse ponto, eu sei que a abscissa dele é x e eu sei que a ordenada dele é y. E aí, ó, prolongando aqui, ó, a gente pode fechar esse triângulo aqui, certo? Que é um triângulo retângulo. Essa medida aqui, ó, ela é y menos n, né? Porque o y desse ponto aqui é n. Essa medida aqui, ó, é exatamente o nosso x. Esse ângulo aqui, ó, é o mesmo que esse, porque esses dois ângulos aqui eles são correspondentes. Para a gente relacionar os lados desse triângulo aqui, ó, o y menos n é um cateto oposto, o x é um cateto adjacente. Então, a gente pode usar a tangente de alfa. A tangente de alfa vai ser y menos n dividido por x. A tangente desse ângulo aqui, ó, a gente chamou de m, né? Então, colocando o m aqui no lugar, ó, m vai ser y menos n dividido por x. Passando o x multiplicando, ó, y menos n é igual a mx. Portanto, isolando o y, a gente vai ter mx mais n. Essa daqui, ó, é a forma reduzida da equação de uma reta. Nessa forma reduzida, duas coisas são super importantes. Esse coeficiente aqui, ó, é chamado de coeficiente linear. Esse é o coeficiente linear. E esse aqui, ó, é o coeficiente angular. Qual que é o significado de cada um deles? O coeficiente angular é a tangente da inclinação. E o coeficiente linear, perceba que ele vai ser o y do ponto de interseção da reta com o eixo y, tá vendo? Então, o coeficiente linear, o significado geométrico dele é exatamente isso, é onde a reta intercepta o eixo y. Ok? Muito importante esse modelo de equação de reta. Bom, agora vamos tratar um pouquinho especificamente do coeficiente angular, tá? Que é um coeficiente muito importante da reta. Então, vamos destacar alguns casos. Nesse primeiro caso aqui, ó, a gente tem essa inclinação. Essa inclinação aqui é um ângulo agudo. Então, quando a gente calcular a tangente dessa inclinação para obter o m, a gente está calculando a tangente de um ângulo agudo. E a gente sabe que a tangente de um ângulo agudo é sempre positiva. Por isso que quando a reta for crescente, a gente vai ter sempre um coeficiente angular positivo, ok? Então, a reta crescente, todas as vezes que a gente tem uma reta crescente, o ângulo que a gente vai calcular a tangente é um ângulo agudo. E a tangente de um ângulo agudo é sempre positiva. Por isso que a reta crescente, coeficiente angular positivo. Quando a reta for decrescente, o coeficiente angular m dessa reta aqui, ó, vai ser, obviamente, a tangente de alfa. Só que no caso aqui, o alfa é um ângulo obtuso. Lá no ciclo trigonométrico, é um ângulo do segundo quadrante. Todas as vezes que a gente for calcular a tangente de um ângulo do segundo quadrante, a tangente será negativa. Então, nesse caso aqui, ó,
como a inclinação da reta é um ângulo obtuso, um ângulo do segundo quadrante, a tangente dele é menor que zero. Ou seja, sempre que a gente tiver uma reta decrescente, o coeficiente angular será negativo. Ok? Beleza. Agora aqui a gente tem uma reta horizontal, certo? Uma reta paralela ao eixo x. A inclinação dessa reta, o alfa dessa reta, vai ser exatamente zero. Essa reta ela é horizontal, então a inclinação dela é zero. Então, quando a gente for calcular o m dessa reta, a gente vai calcular a tangente de zero. E a tangente de zero a gente sabe que é zero. Portanto, sempre que a gente tiver uma reta paralela ao eixo x, ou seja, uma reta horizontal, numa reta horizontal, quanto vale o coeficiente angular? O coeficiente angular vale zero. Perfeito? E por último, quando a gente tiver uma reta vertical, que é o caso aqui, ó, a gente teria que, para calcular o coeficiente angular, o nosso m seria a tangente da inclinação, que nesse caso seria a tangente de 90. E a gente sabe que a tangente de 90 ela não existe. Portanto, uma reta vertical ela não tem coeficiente angular. Ó. Daqui, ó, a gente tira que não existe, olha o símbolozinho de não existe m. Portanto, toda reta vertical não tem coeficiente angular. Então, reta vertical não possui coeficiente angular. Então, resumindo, reta crescente, coeficiente angular positivo. Reta decrescente, coeficiente angular negativo. Reta horizontal, coeficiente angular igual a zero. Reta vertical não tem coeficiente angular. Ok? Outro tipo de equação, não tão importante quanto a equação geral e a equação reduzida, é a equação segmentária, mas vale a pena a gente comentar, porque ela, em alguns casos, ela torna a resolução do exercício bem simples. Então imagine o seguinte, a gente tem aqui uma reta oblíqua, certo? E essa reta oblíqua, ela vai interceptar o eixo x no ponto P0 e vai interceptar o eixo y no ponto 0Q. Qual seria a equação dessa reta? Bom, a equação dessa reta, a gente sabe que para determinar a equação de uma reta dados dois pontos, basta a gente pegar um terceiro ponto genérico e impor que esses três pontos estão alinhados. Vamos utilizar aquele processo prático para a gente poder organizar aqui e achar a equação dessa reta. Então fica assim, ó, xy, 0Q, P0, xy igual a zero. Nesse processo, como é que ficaria? Ó? Esse vezes esse vai ficar Q vezes x, 0, P vezes y. Agora, para o outro lado, a gente vai multiplicar e inverter o sinal. Esse vezes esse deu 0, esse vezes esse. E trocando o sinal vai ficar menos PQ, esse vezes esse deu 0. Isso daqui tem que dar 0. Beleza? Bom, agora a gente vai dar uma ajeitada nessa equação. Olha só o que a gente vai fazer. Ó. QX mais PY, eu vou pegar esse número aqui, ó, que isso aqui é um número, né? E passar ele para o outro lado. PQ. Agora eu vou dividir todos os termos dessa equação por PQ. Dividindo todos os termos por PQ. Quando eu faço isso, observa o que vai acontecer. Esse Q vai cancelar com esse Q, esse P vai cancelar com esse P e esse vai dividir com esse, vai ficar 1. Logo, a nossa equação ficou assim, ó. X dividido por P é igual a y dividido por q igual a 1. Essa aqui é a forma segmentária de uma reta. O que é a forma segmentária? Ela informa para a gente só de olhar. Ela informa o seguinte, olha para os denominadores do x e do y. Ó, o denominador do x é P. O que é esse P? É onde a reta corta o x, tá vendo? O denominador do y é Q. Quem é esse Q? É onde a reta corta o eixo y. Então, uma equação segmentária, ela fornece para a gente de maneira bem rápida onde a reta corta o eixo x e onde ela corta o eixo y. Onde ela corta o eixo x? No denominador do x. Onde ela corta o eixo y? No denominador do y. Então, esse formato aqui é um formato de equação de reta que agiliza, em algumas situações, a resolução de exercícios. Ok? Beleza. Bom, vamos fazer algumas questões aqui para a gente poder treinar. Olha só. A reta R contém o ponto P de coordenadas menos 5 e 0 e tem coeficiente angular negativo. E forma com os eixos coordenados um triângulo de área igual a 20. Determine a equação da reta R. Ok? Vamos lá.
Então, o que está acontecendo? Ó, ele falou que a gente tem uma reta com coeficiente angular negativo, então a gente já sabe que essa reta é decrescente. Vamos tentar desenhar aqui no plano, então, uma reta mais ou menos desse jeito. Ó. Ela passa pelo ponto menos 5 e 0 e tem coeficiente angular negativo e forma com os eixos coordenados um triângulo de área menos 20. Ó, o ponto menos 5, 0, ele é um ponto que está aqui assim, mais ou menos, ó, em cima do eixo x. E como ele falou que essa reta ela tem coeficiente angular negativo, ela seria uma reta mais ou menos assim, ó, certo? Passando aqui pelo menos 5 e aí cortando o eixo y nesse ponto aqui, ó. Ele disse para a gente que a área desse triângulo aqui, ó, a área desse triângulo é 20. Bom, esse triângulo é um triângulo retângulo, não é? Se a gente pensar, por exemplo, que o y desse ponto aqui é um menos k, que a gente vai conseguir concluir a respeito das medidas dos lados desse triângulo? Bom, esse lado aqui ele vai medir k e esse lado aqui vai medir 5, né? Ok? Bom, como a gente sabe que a área de um triângulo é base vezes a altura sobre 2, ó, a área desse triângulo, a gente pode falar que é base 5 vezes a altura k dividido por 2. Essa área é 20. Portanto, a gente tem que 5 vezes k é igual a 2 vezes 20, 40. Ou seja, o nosso k aqui, ó, ele vai ser 8. Logo, a gente sabe que essa reta passa por quais pontos? Por um ponto P, de coordenadas menos 5 e 0, e por um ponto aqui, ó, vamos chamar ele de Q, que tem quais coordenadas? Bom, esse ponto está em cima do eixo y, então o x ele é 0, e o y dele vai ser menos k, ou seja, menos 8. Para achar a equação dessa reta é super fácil. Você pode usar, por exemplo, ou aquele dispositivo, né, prático para achar a equação de reta, ou pensar na equação segmentária, que é a que a gente acabou de ver. Ó, qual que seria a equação segmentária dessa reta? Seria x dividido por menos 5 mais y dividido por menos 8 igual a 1. Pronto, essa seria a equação segmentária dessa reta. Na figura a seguir, uma das retas tem a equação x igual a 4. Vai ser essa daqui, né, gente? Uma reta vertical, né? Passando pelo 4. Essa reta, a equação é x igual a 4. E a distância entre O e P, ou seja, essa distância daqui até aqui, ele diz que é 5. E aí ele quer saber qual que é a equação da reta que passa por O e P. Beleza. Bom, a gente sabe que o x aqui é 4, então essa medida aqui, ó, essa medida aqui é 4, essa medida aqui, ó, é 5, esse ângulo, obviamente, é 90 graus, então aqui a gente está diante de um triângulo pitagórico, né? Se isso aqui é um triângulo pitagórico, ó, um cateto é 4, a hipotenusa é 5, então o outro cateto é 3. Só com isso, a gente acabou de descobrir esse ponto P. O x desse ponto P é 4, e o y do ponto P é exatamente esse tamanho 3 aqui, ó. Então, o nosso ponto P tem coordenadas 3 e 4. Então, vamos achar a equação. Resolvendo, a gente sabe dois pontos, ó. Um ponto vai ser o ponto O, de coordenadas 0, 0, e o outro ponto é o ponto P, de coordenadas 4, 3. Como achar a equação dessa reta? Vamos usar aquele nosso dispositivo, ó. XY, 0, 0, 4, 3, XY, igual a 0. Muito rápido para achar a equação dessa reta usando esse dispositivo. Ó. 0, 0, 4y. Agora, para o outro lado, invertendo o sinal. 0, 0, menos 3x, igual a 0. E aí, a nossa reta, basta a gente multiplicar por menos 1 e colocar o x primeiro. Multiplica por menos 1, vai ficar menos 4y mais 3x igual a 0. E vamos só inverter a ordem aqui, ó. 3x menos 4y igual a 0. Essa é a equação da nossa reta. Olha lá, ó, letra C. Ok? Vamos fazer mais um. Seja R a reta definida por esse e por esse ponto. A ordenada de um ponto P que pertence a essa reta de abscissa igual a menos 8 é igual a... Bom, a primeira coisa que nós vamos fazer, pessoal, é descobrir a equação dessa reta que passa pelos pontos A e B. Novamente, vamos usar aquele dispositivo. XY, menos 5, menos 1, menos 1, 1. Repete o primeiro. Para a gente poder achar a equação da reta. Depois a gente vai atrás do que ele está pedindo, né? Então, ó, esse vezes esse, menos x. Esse vezes esse, menos 5. Esse vezes esse,
menos y. Agora vamos para o outro lado. E trocando o sinal, obviamente. Esse vezes esse trocando o sinal, 5y. Esse vezes esse trocando o sinal, menos 1. Esse vezes esse trocando o sinal, menos x, igual a zero. Daí, ó, menos x, menos 2x, 5y menos y, mais 4y, menos 1, menos 5, menos 6, igual a zero. Se quiser, a gente consegue dividir todos os termos dessa equação aqui por 2. Vamos fazer isso para ficar uns coeficientes mais fáceis de trabalhar. Então, dividindo tudo por 2, vai ficar menos x mais 2y menos 3 igual a zero. Essa seria a nossa reta R. A pergunta do exercício é: um ponto P que pertence a essa reta, que tem abscissa menos 8, ele vai ter qual ordenada? Bom, eu tenho um ponto dessa reta que o x é menos 8. Como é que a gente faz para achar a ordenada desse ponto? É só substituir o x aqui por menos 8 e obter o y correspondente. Então, substituindo, ó, menos 8 mais 2y menos 3, isso é igual a zero. Então, nós temos 8 mais 2y menos 3 igual a zero. Então, ó, 2y igual a 8 menos 3 dá 5. Passa para o outro lado, menos 5. Então, nosso y, passando 2 dividindo, é menos 5 sobre 2. Esse ponto, P, ele vai ser um ponto que tem as seguintes coordenadas. O x é menos 8 e o y é menos 5 sobre 2. Nessa questão, ele está querendo saber qual é o valor do y. Menos 5 sobre 2. Obrigadão, um abraço a todos.